abençoe. Segundo Reis, no seu capítulo 6, o texto diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um servo a ele: vá conosco. E ele tornou, dizendo: eu irei. E foi com eles, e chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribara um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Verso 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe um lugar. Então Elias cortou e lançou ali, e flutuou o ferro do machado, e disse: levanta-o. E estendeu a mão e o pegou. Você que pode, diga amém. Aquele que pode, olha aqui para mim por alguns minutos. Meus irmãos, o texto que ora fizemos menção aqui, talvez a pergunta de alguém é: Felipe, o que esse texto que você ora leu tem a ver com a liturgia ou a temática da edição da Marcha para Jesus, no que tange unidade? Sendo que sabemos, meus irmãos, que quando olhamos para um ambiente como esse, não podemos perder o foco, que esse ambiente aqui é um ambiente espiritual. Logo, temos que ter total certeza para aquilo que lemos aqui no capítulo 6 de Segundo Reis, a saber, o episódio marcar o ministério de um homem chamado Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu, ele foi o sucessor do profeta Elias, considerado o leão dos profetas. Não quero aqui trazer uma introdução, mas eu quero falar dentro do texto que ora lemos. O texto que lemos narra acerca de uma escola, e essa escola é a escola dos profetas. A igreja, o povo de Deus sabe que essa escola não se iniciara no capítulo 6 que ora lemos, pois essa escola de Eliseu, na verdade, nascera na época de Samuel em Ramá, sendo que é uma diferença muito grande, meus irmãos, da escola de Samuel para a escola de Eliseu. E Felipe, qual é a diferença da escola de Samuel para a escola de Eliseu? É que a escola de Samuel era considerada a escola de talentos. E olha para mim aqui e não perca a sua atenção. Porque, Felipe, a escola de Samuel era considerada a escola de talento? Porque Samuel, ele era o professor. E você sabe o tanto quanto eu que Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Então, Samuel era alguém muito bem requisitado, um homem respeitado, um professor gabaritado. Logo, Samuel me faz entender que ele faz parte de uma classe do talento. Só que, igreja, o que eu quero trazer aqui para os irmãos aqui nesse momento é que olhamos para Eliseu. Eliseu, ele vai na contramão daquilo que Samuel era. Samuel, eu repito, ele faz parte da classe do talento. Já Eliseu não. Eliseu não é a classe do talento. Eliseu, ele faz parte da classe da referência. E aqui eu quero fazer algo para os irmãos, abrir um parênteses, para trazer a diferença da classe do talento para a classe da referência. Porque hoje, no século que vivemos, estamos introduzidos na classe do talento. E, meus irmãos, é uma verdade, eu falo isso com toda a verdade e certeza. A classe que eu faço parte, nós fazemos parte, é a classe, é a geração do talento. Canta muito bem, prega muito bem, tem habilidades. Porém, o que me pega nesse texto que eu li, eu falo para os irmãos, é que na verdade, pastor Alex, meu pai, olhamos para o talento e se esquecemos daquela passagem bíblica em Mateus capítulo 25, aonde você percebe a parábola dos 10 talentos, aonde um homem deu 5 talentos para um homem e ele multiplicou. Dera para um homem 3 e ele multiplicou. Só que lá, quando recebe um talento um homem, a Bíblia diz que ele recebe o talento, pega o único talento e enterra o talento. Só que, Felipe, hoje, qual é a diferença da nossa geração? É simples. A nossa geração que eu faço parte, ela não quer de forma alguma, gente, enterrar talento.
Hoje é diferente. Ninguém quer enterrar talento. Você percebe? Alguém quer expor, quer revelar e nada contra. Mas Felipe, se hoje alguém não quer enterrar talento, o que alguém enterra? É simples. Alguém abre mão de enterrar o talento para enterrar o teu caráter. Eu repito, alguém prefere enterrar o caráter e expor o talento. E qual é a diferença de alguém que expõe talento e enterra caráter? É que tudo que você faz não condiz com aquilo que sai da sua boca. Mas Eliseu faz parte da classe da referência. E vamos lá, meus irmãos, falando com o povo de Deus. O inimigo de nossa alma não respeita quem canta bem, não respeita quem prega bonito. O inimigo não respeita roupa, cargo eclesiástico. O inimigo só respeita. A guerra só é vencida para uma geração que entende que melhor que você ter talento, cantar bem, pregar bem, falar bonito, é você ser um verdadeiro adorador por excelência. Eu repito, melhor do que você ter a aparência é o teu coração falar mais do que mil palavras. E aqui eu quero falar com os irmãos, o que Deus quer para hoje nesse momento espiritual é que o céu quer usar pessoas que tem menos aparência e mais essência, que tem menos de maquiagem e mais essência. Eu não sei se é que você queria ouvir, mas a união é essa, gente. Aleluia. Hebreus está dizendo, verso 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tem alguém comigo nessa palavra, levanta a sua mão para o céu assim, levanta a mão para o céu. Todos, levanta a mão para o céu, aleluia. Eu quero profetizar em alto e bom som para São João Nepomuceno escutar essa profecia, que a nossa geração não vai ser conhecida por talentos, por habilidade. Seremos conhecidos por Salmo 23, versículo 5: unge minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Eu quero falar isso para você, através da unção, igreja. Você vence a depressão, você vence, aleluia, a crise de ansiedade, através da presença de Deus. Você vai vencer o embaraço, o vício, o ataque, a armadilha, porque a unção faz você vencer batalhas invisíveis. Deus está aqui nesse ambiente, gente. Eu sinto uma graça aqui nessa casa. Gente, aqui eu termino minha fala, pois eu sou muito breve. Bem baixinho para mim aqui rapidinho. Eu repito isso aqui, gente. A Bíblia está dizendo acerca de um homem, que os homens falaram assim: Eliseu, o lugar está pequeno, vamos ampliar a tenda, porque o número de alunos está superior ao ambiente. O lugar está pequeno, o lugar está pequeno, vamos ampliar. Repita comigo assim: o lugar, não, fala, o lugar está pequeno, vamos ampliar. Vamos ampliar. Gente, alguém está olhando para o ambiente, está dizendo: olha, o lugar está pequeno, vamos ampliar. Sendo que aqui, gente, a Bíblia relata que foram ali agora cortar madeira, pegaram o machado, bem baixo para mim rapidinho, que a minha voz está indo embora. Pegaram o machado, gente, e quando pegaram o machado, a Bíblia relata agora que começaram a cortar madeira para ampliar o ambiente que estava pequeno. Sendo que quando começaram a ampliar, cortando madeira, começaram a cortar com o ferro do machado. Mas em um momento, igreja, a Bíblia diz que o ferro do machado caiu no chão. Repita comigo assim: o ferro, diga, o ferro caiu no chão. Igreja, eu queria falar isso aqui nesse momento de unidade e de união para a igreja, que o pior momento que existe é esse. Qual, Felipe? Quando o ferro do machado cai no chão. Por que, Felipe? Quando o ferro do machado cai no chão, só resta uma coisa na mão daquele homem. O que? Uma madeira. Repita comigo assim: uma madeira. Diga, uma madeira.